tarde a todos. Meu nome é José Carlos Filho. Eu hoje lidero a Gerência Geral de Projetos de Descaracterização de Barragem. Vamos falar um pouco aqui dos desafios que estamos tendo na implementação da metodologia BIM em engenharia digital, dos projetos de descaracterização. Só um minuto. Comigo aqui também, representando a Vale, a gente tem em algum lugar da plateia do Eduardo Kelly, que é o gerente geral de implantação, a Márcia Palales, que é gerente de engenharia, e compartilhando aqui o palco comigo, o Vitor Rocha, head dos projetos de descaracterização da mina de fábrica, e o Maurício Ferreira, o BMINAG, da descaracterização de barragem. Então, eu acho que é interessante, até para dar o contexto nesse desafio, o que realmente seria a descaracterização de barragem. Então, eu trouxe um vídeo bastante curto, só para entender um pouco. Peço desculpa se parecer repetitivo para quem já ouviu, que ele já foi vinculado na mídia, mas ele é bem curto para trazer realmente o contexto do que nós vamos apresentar aqui na sequência. Por favor, pode soltar o vídeo. O vídeo não está rodando. Eliminar todas as barragens a montante, ou seja, construídas com o apoio sobre o próprio rejeito, é o compromisso da Vale. Na barragem do tipo a montante, os alteamentos ficam apoiados sobre o próprio rejeito, quando a estrutura precisa ser ampliada. Antes de elaborar o projeto de eliminação dessas estruturas, especialistas fazem um estudo para identificar qual a forma mais segura para executar a obra. O processo também é acompanhado por profissionais de auditorias externas. Veja como ele pode ser realizado. Para executar a eliminação, em alguns casos é construído um reforço no maciço da barragem para melhorar a estabilidade da estrutura. A eliminação pode ser feita por meio do reforço do maciço, da remoção total ou parcial do rejeito, garantindo que a barragem perca sua função de armazenamento. Cada barragem requer um tempo para esse processo, conforme sua complexidade. A etapa final da obra é a revegetação para reintegrar a área ao ambiente local. Muitas pessoas participam do processo de eliminação de uma barragem, desde especialistas técnicos, fiscalizadores de órgãos públicos, de auditorias externas e representantes da comunidade. É assim, juntos, que avançamos nesse compromisso. Quer entender mais sobre o tema? Então assista aos outros vídeos da série. Eliminação de barragens a montante, um compromisso com a segurança das comunidades. Saiba mais: www.vale.com/barragens. Bom, então um vídeo muito curto, né, que explica qual é o escopo da nossa área. Eu trouxe um outro vídeo que, na verdade, a engenharia da mineração é uma área super conservadora. E a gente tem muitos stakeholders para poder lidar e aprovar esses projetos. Então, vou trazer um exemplo do antes e um depois dos nossos projetos, e aí depois a gente entra qual foi o desafio. Isso aqui é a barragem de sul superior, B3, B4, foi totalmente removida e devolvida para as condições similares à natural.
Bom, pessoal, basicamente a nossa diretoria é representada pela Adriana Bandeira. A gente tem realmente o desafio de eliminar 100% das barragens a montante no Brasil, num prazo determinado. Isso trouxe para a gente uma série de complexidade. E a gente procurou muito ter produtividade e sinergia. E aí eu vou chamar agora aqui o Maurício para apresentar como é que foi essa evolução dessa discussão dentro da Vale, junto com os stakeholders internos e externos, e esses desafios, em que fase nós estamos desse desafio. Boa tarde, pessoal. Primeiro, como ponto importante, nós tentamos mapear os impactos dessa metodologia aplicado dentro da descaracterização. Como vocês viram no vídeo anterior, o desafio é bem grande. Nós temos inúmeras informações que vão desde sondagens, topografias até projetos. E o objetivo é trazer segurança, então a maior precisão com relação a esses dados, uma otimização, né, do planejamento e da gestão, ou seja, a partir do momento que você tem a integração de todos esses projetos, você tem uma otimização, uma melhoria também do seu recurso, tanto de equipes e empresas, quanto também do seu tempo e do financeiro. Uma colaboração, a ideia inicial é você trazer todos os stakeholders, tanto internos quanto externos, para o mesmo jogo, para que todos falem a mesma língua. Uma visualização, que isso não deixa de ser mapeado também como um impacto, ou seja, você tem uma visualização melhor de todos os dados, de todas as referências e uma otimização na tomada de decisão. Uma eficiência maior, uma redução, né, desses custos, desses erros, desses retrabalhos que acabam acontecendo e uma melhoria na comunicação. Mapeando, vamos falar assim, da parte dos stakeholders internos, ou seja, hoje, para você desenvolver o processo de descaracterização, você envolve várias áreas: engenharia, implantação, construtora, planejamento, geotecnia operacional, a parte de gestão de documentos aqui, o nosso GED, que é CDOC, no caso, qualidade. Então, você tem uma série de impactos, primeiro, para unificar essas áreas, trazer essas pessoas, essas equipes para a mesma área. Então, uma integração segura, um dos desafios que a gente está identificando e identificou já dentro do processo da implementação do BIM, né? Ou seja, hoje nós temos N construtoras, N projetistas que trabalham em plataformas, cada uma dentro da sua estrutura, e você fazer uma integração segura desses dados é um desafio bem interessante. A integração de equipes e sistemas também, ou seja, hoje eu consegui colocar a equipe de gestão do projeto, conversar com a equipe de produção, com a equipe de implantação, de qualidade. Então, é um desafio muito, muito complexo para a gente. A gestão de dados e o modelo digital, esse é um outro ponto. Por exemplo, a gente vai ver mais na frente, a gente tem N sondagens, N levantamentos geofísicos que a integração desse dado é importante para que você tenha um parecer adequado e coerente para cada necessidade, para cada projeto. Então, é um desafio bem grande. Um outro ponto é uma conformidade entre as normas e regulamentações. A gente sabe que hoje é falado nas ISOs, né, para a parte de metodologia BIM, mas também dentro da empresa, na Vale hoje, por exemplo, você tem toda uma estruturação de documentação, e isso é importante, você criar esse vínculo entre o externo e o interno, e as regulamentações. O impacto na gestão do projeto, que aqui eu acredito que a maioria do pessoal já é acostumado a fazer medições 2D, a um equivalente, e isso é uma forma de metodologia. E a transição para como você vai fazer a medição do avanço desse projeto, como você vai fazer a verificação, a validação e a aprovação que, de fato, aquele modelo está naquela porcentagem, também é um impacto interessante. E o mais importante, assim, que a gente deixou frisado aqui hoje, que é a adaptação cultural. Nós tivemos a transição do Nanquim para o 2D, para o CAD convencional lá atrás. Isso foi uma adaptação cultural. Hoje nós estamos tendo também uma resistência, vamos dizer assim, mas nós estamos tendo uma transição. Hoje, quando você fala na construção civil, o BIM ele é muito mais desenvolvido, ele tem muito mais parametrizações, mais informações, e dentro do projeto de infraestrutura você vê uma dificuldade, até de ferramentas, de forma de trabalhar. Então, você tem que ter uma adaptação cultural de toda a sua estrutura para que você chegue naquele resultado, que é, de fato, ver a metodologia BIM trabalhando. E não só internamente, mas externamente,
você trabalha também com stakeholders. E aí eu vou chamar o Carlos para falar um pouquinho para a gente aqui com relação a essa interação. Os nossos projetos eles têm algumas particularidades que impactam muito o nosso desenvolvimento de projetos, né? Hoje a gente tem todos os órgãos regulamentadores, a gente também trabalha com Engineering of Records, a gente tem, além do projeto, uma empresa que faz design review, a gente tem auditorias independentes, a gente tem um board independente, que é o ITRB. Então, toda essa gama de pessoas envolvidas, a gente está falando aí em torno de 200 a 300 pessoas para validar os nossos projetos. Então, isso traz para a gente uma complexidade de amarrar todas as informações, como é que a gente vai comunicar de forma eficiente a evolução dos estudos. E a gente está fazendo essa introdução agora, mas na prática a gente vai trazer um exemplo onde a gente conseguiu congregar e agregar todas as informações para ter uma evolução significativa nos nossos projetos. Desculpa, pessoal. Ok. Então, continuando, nós olhamos o desafio com relação à equipe, né, de forma interna. Nós vimos os desafios externos também, que nossos stakeholders e fiscais, vamos dizer assim, da nossa equipe. Nós temos também, todo mundo aqui, eu acho que entende um pouco da metodologia e sabemos da dificuldade de interação entre softwares. Hoje nós já temos aí iniciado a utilização do IFC há bastante tempo, ela vem evoluindo, mas um desafio também, principalmente dentro de uma empresa de grande porte, é exatamente você definir as plataformas, os softwares, a forma de gestão, os fluxos de trabalho, porque não é como uma empresa menor, você chega e você consegue adaptar um sistema, uma ferramenta, um fluxo. Você tem que definir CDS hoje. Infelizmente, a gente está numa transição, ou a maioria das empresas estão na transição do que é o GED, do que é o 2D, o Gerenciador Eletrônico de Documento, para um CDE, um ambiente comum de dados. Nós temos a parte de gestão estruturada de software. O que acontece? Hoje nós temos uma equipe, uma torre digital, que é dedicada para essa gestão do software, entender, compreender, colocar para teste, ver se funciona ou não. Uma integração, como eu falei um pouco no slide anterior, com relação aos padrões internos e externos. Ou seja, hoje nós temos SPS, nós temos toda a documentação, os PRS, que direcionam o fluxo do nosso trabalho, mas também a gente tem que olhar um pouco para outras empresas que trabalham em outros sistemas e vão vir trabalhar com a gente. E algo importante também que não é muito comentado, o nivelamento entre os fornecedores. Hoje a gente tem um trabalho dentro da descaracterização de barragem de fazer o nivelamento, entender como é que cada profissional, cada fornecedor trabalha, cada projetista, trazer ela para dentro do nosso ambiente e mostrar como a gente, vamos dizer assim, quer receber o dado, como a gente quer trabalhar, ter a informação. E um tópico não menos importante, mas é o que a gente vai trazer hoje aqui na conversa, é mapear novas tecnologias relevantes para a metodologia BIM. Como todo mundo sabe, para a infraestrutura, hoje, você tem uma dificuldade de ter um software parametrizado para trabalhar naquela ferramenta. Você tem Hexagon, você tem Autodesk, você tem outras plataformas de trabalho, mas para a infraestrutura, que não é um trabalho que você trabalha com objetos parametrizados já fixos, por exemplo, terraplanagens, drenagens e afins, você tem um desafio. E aí, hoje, um dos pontos que a gente vem trazendo é a utilização da Machine Learning para, vamos dizer assim, melhorar e acelerar o processo de desenvolvimento dos nossos projetos. E aí eu chamo o Vitor para dar sequência aqui na atividade. Boa tarde, pessoal. Falando um pouquinho sobre o nosso Machine Learning, nós fizemos uma combinação, né, dentro desse ambiente de Machine Learning, de dados de topografia, geofísica, investigações geotécnicas. E o modelo a base que treinou esse Machine Learning foi o banco de dados do Instituto Geotécnico da Noruega, né, que já tem um arcabouço de mais de 20 anos de dados de geofísicos. Esse Machine Learning ele tem como especialidade a interpretação de dados levantamentos magnéticos aerotransportados. Então, a gente alcançou relativo sucesso, né, com essa ferramenta, né, com melhoria de previsão dos volumes a serem escavados. Então, deu uma assertividade maior na previsão de CAPEX, de orçamentação da obra. Redução de incertezas da geologia, mas também, além da modelagem geológica, também da nossa base topográfica.
E, no final das contas, né, como eu já citei, um impacto positivo no custo do projeto. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa modelagem, né, de Machine Learning, um pouco mais para frente. Bem, aqui é só como é que esse ambiente foi integrado, né? Nesse projeto em específico, que é uma descaracterização de uma estrutura, nós já tínhamos um volume de dados interessantes de levantamentos geofísicos, né? MASV, eletrorrestividade e H por V. Então, a gente tinha uma quantidade interessante de dados, além do levantamento aerotransportado eletromagnético. A gente também tinha muitas sondagens, a gente vai apresentar aqui, a gente tinha mais de 2.000 sondagens dentro de CPTs, SPTs, ensaios de laboratório. E a gente também tinha uma modelagem geológica realizada por Leapfrog, né, por métodos estatísticos. Bem, aqui rapidamente, né, como já foi passado anteriormente, o método aqui de descaracterização foi um reforço, né, sem necessidade de remoção do ativo. Bem, no final das contas, né, a gente, junto com essas sondagens e com as geofísicas, nós conseguimos fazer uma modelagem da base topográfica, né? Lembrando que a gente tem uma base topográfica bem antiga, que a gente trabalha hoje no quadrilátero ferrífero. A base topográfica que a gente chama de primitiva, né, que é inicial, é um levantamento feito por SRTM da década de 60. Então, a ferramenta ela trouxe um refinamento desse dado, um refinamento bem interessante. Nós tivemos sucesso também em delimitar as unidades geológicas e geotécnicas, então, diferentes graus de temperização de rocha, divisão entre solos de baixa resistência e solos competentes. E dentro do próprio rejeito que está no reservatório da estrutura, né, que a gente está chamando aqui de materiais antropogênicos, a gente também teve sucesso na divisão entre esses materiais e a fundação do reservatório. Nós também tivemos um sucesso também em estimar a incerteza dessas unidades geológicas. Então, o software, né, a inteligência artificial, consegue dizer para a gente qual é o grau de precisão daquele tipo de unidade geológica. Então, nós sabemos onde nós precisamos aprofundar nosso conhecimento com sondagem e onde nós já temos conhecimento suficiente. Então, essa também foi um grande ganho desse modelo. Aqui é um vídeo da estrutura. Se vocês puderem dar play, acho que aqui já pode dar play nesse vídeo. Esse aqui é o... Estou passando. Bem, eu vou tentar comentar. Dentro dessa base do rejeito aqui mostra a divisão entre o reservatório com o rejeito e a fundação. Aqui a gente consegue ver um dos ganhos que a gente conseguiu fazer a divisão dos rejeitos entre mais finos, transicionais e rejeitos mais grossos. Isso é uma informação muito importante para a gente entender o comportamento geotécnico desse rejeito, né? Se ele é dilatante, se ele é contrátil. Então, a gente também conseguiu ter essa divisão e comparar com o nosso modelo já estabelecido anteriormente, né? E vimos que a gente teve uma aderência bem interessante. Aqui mostrando as sondagens, né, que ajudaram a gente a calibrar o Machine Learning. Como eu falei, né, aqui é a granulometria do rejeito, rejeitos mais grossos, rejeitos transicionais, rejeitos mais finos, divididos ao longo do reservatório e da seção da estrutura. A gente também conseguiu fazer a restituição dos aterros, né, isso também é bem interessante. Aí também é jusante a camada de... A probabilidade, como eu falei, né, você consegue ter a probabilidade daquele solo ocorrer em determinada região. Isso ajuda a gente a saber se a gente necessita ou não de mais sondagens naqueles pontos. E aqui a gente volta para a estrutura em planta. Vou passar um pouco para frente aqui. Opa! Aqui só mostrando a modelagem, né, a gente conseguiu depois integrar esse modelo na nossa plataforma BIM, né, trazer esse ganho de conhecimento. Bem, aqui é só para mostrar, né, como eu falei, a gente tem mais de 2.000 sondagens, 2.350 investigações.
É uma estrutura de 78 metros de altura com 708 mil metros cúbicos de aterro e o reservatório de rejeito com base em 25 milhões de metros cúbicos de rejeito. Esse volume de rejeito a gente conseguiu alcançar com mais precisão através da plataforma do Machine Learning. Bem, aqui caminhando para o final, né, a gente está mostrando a nossa integração junto com a solução de aterro para descaracterização dentro da plataforma BIM, né, já integrando todas as partes. Bem, como próximos passos aqui, né, durante a nossa obra, a gente também pensa em exbuiltar dentro da plataforma BIM, colocando os feedbacks de obra, né, solicitação de informações técnicas e notas de alteração de projeto dentro da nossa plataforma para a gente conseguir construir um as-built. Obrigado. Só para finalizar, é importante também que agora tem um outro passo, que é como a gente materializa todo esse ganho no dia a dia da obra. Né? Como vocês viram, a gente consegue, como está tudo modelado, toda a estratigrafia está modelada com layers específicos, a gente consegue fazer um trabalho de praticabilidade, produtividade dia a dia, semana a semana. Então, é a nossa evolução, é o próximo passo que a gente quer. Então, muito obrigado.